Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e segurança. Que vocês continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde, usando máscara nos lugares públicos, higienizando as mãos, praticando o distanciamento social. Certo, pessoal? Para que possamos passar essa situação da forma mais tranquila possível. Dito isso, pessoal, vamos lá à nossa aula. Nós falamos na aula anterior sobre a República Oligárquica, que era a República do Café com Leite, que era o revezamento dos coronéis no poder, na presidência. Um presidente paulista, café. Um presidente mineiro, o leite. O café, porque era o principal produto econômico. Minas era produtora de leite, tinha o maior grupo de eleitores na região. Então, por isso. Isso vai acabar em 1930, pessoal. Vai iniciar o quê? A Era Vargas, que é o nosso assunto de hoje. A Era Vargas se inicia em 1930, certo? E vai o quê? Justamente tirar do poder, vai acabar com a República Oligárquica, certo? É a insatisfação das pessoas com a República Oligárquica. Isso principalmente por causa da crise de 29, que também vai fazer com que o café, principal produto econômico, ele entre em crise. Toda a Europa entra em crise. A Era Vargas, pessoal, ela vai de 1930 a 1945. A Era Vargas, ela é dividida em três fases. Ela é dividida em três fases, certo? Vou colocar aqui para vocês. Ela é dividida em três momentos. Três momentos. Ela é dividida em governo provisório, período do governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Aqui nós temos uma foto da época. Fotos são importantes, pessoal, para o Enem. Geralmente imagens aparecem muito no Enem. Aqui no centro nós temos Getúlio Vargas, certo? Aqui ele está segurando o rádio, né? Um microfone, né? Falando para o rádio. Aí nós temos o governo constitucional. O que produziu o governo constitucional, pessoal? Que foi de 1934 a 1937. O que produziu o governo constitucional? O período do governo constitucional foi por causa da Revolução de 32. Um grupo paulista apoiou Getúlio Vargas, só que quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele demorou para fazer a Constituição, modificar a Constituição. Então, os paulistas começaram a fazer pressão. É isso que aconteceu. Então, por isso que nós temos a Revolução de 1932, nesse mesmo período aqui, ó. Governo no período constitucional aqui, nós temos, ó, a Revolução de 32, no governo constitucional de Vargas. Daí, nós temos o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Aqui uma palavra importante que vai acompanhar todo o período Vargas, pessoal. Então, recapitulando. Vargas, recapitulando. O governo Vargas, ele é dividido em três fases. Governo provisório, de 1930 a 1945. Governo constitucional, de 1934 a 1937. Estado Novo, de 1937 a 1945. Pessoal, aqui é características do governo Vargas, de todo o período Vargas, de 1930 a 1945. Característica: centralização do poder, autoritarismo, ditadura. Essas palavras vão aparecer constantemente quando se falar de Vargas. Né? São características do governo dele. Política trabalhista. Por quê? Porque Vargas industrializou o Brasil. Então começou a surgir, fortalecer a classe operária, os trabalhadores. Então ele desenvolveu uma política trabalhista, certo? Então isso aqui começou a surgir no período Vargas, característica do período dele. Propaganda política.
Propaganda política. Isso aqui é característica do período Vargas, né? Propaganda política. O principal elemento que aparece é o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Vargas tinha capacidade de negociação política, certo? De dialogar com os seus grupos de apoiadores, né? E vamos falar um pouco mais, assim, principalmente desse ponto, característica das eras Vargas, da era Vargas. Industrialização, essa é uma palavrinha-chave, pessoal. Industrialização, certo? Vocês coloquem aí. Ó, industrialização, característica da era Vargas. Industrialização, palavra-chave, industrialização. Por quê? Porque nesse período começou a se desenvolver, Vargas começou a desenvolver a indústria de base. O que é a indústria de base, pessoal? É a indústria de energia, combustível, certo? Então, por exemplo, quais os exemplos dessas indústrias nesse período? A Petrobras, que produz o quê? Combustível. Para quê? Para que você tenha gasolina para pôr no seu carro, para que você tenha gasolina para pôr no seu caminhão, certo? Então, esse período é isso. A Eletrobras, que é uma empresa do quê? De energia elétrica, certo? Energia elétrica. Para quê? Para que você possa ter máquinas na sua empresa, para que você possa ter aparelhos elétricos na sua casa. Exatamente, entendeu? Então, Vargas começou a desenvolver a indústria de base. Esse é fundamental. Ele começou a diversificar também a produção, começou a diversificar. Então, o produto antes era o café, o produto forte era o café. Ele começou a investir em outros produtos. Começou a investir na erva mate, na cana-de-açúcar, no algodão. Continuou investindo no café? Sim, mas o café estava em crise, né? Então, ele optou por outros produtos, né? Mas ele continuou mantendo o café. Então, essas são as características econômicas da era Vargas, né? Características políticas, pessoal. Uma coisa importante. Vargas é um líder populista e muitas das vezes vai ser questionado como fascista, mas Vargas é populismo, não é fascismo. O que é o populismo? É um líder carismático, é um líder nacionalista, que controla as massas, que manipula as massas, consegue manipular as massas a seu favor. Quem é as massas? As pessoas, os eleitores, a sociedade. Ele consegue ganhar o favor dessas pessoas. Então, Vargas é um líder populista. Ele é autoritário? Sim. A palavra ditadura vai aparecer muito frequentemente associada a Vargas? Sim. Entendeu? Mas ele é populista, certo? Então, vamos seguir em frente. Então, essas são as características da era Vargas. O que gerou a crise na era Vargas? O que gerou a crise na era Vargas? E o fim da era Vargas, pessoal. E o fim da era Vargas. O que gerou o fim da era Vargas? A participação brasileira na Segunda Guerra. Por que a participação brasileira na Segunda Guerra? Porque o Brasil enviou soldados para a Segunda Guerra Mundial para lutar contra os regimes autoritários, mas o próprio Vargas era autoritário. Então isso acabou gerando um desgaste político para ele, certo? Com as próprias pessoas que apoiavam ele. Por quê? Porque na época era a Segunda Guerra, então nós temos a Alemanha nazista, nós temos a Itália fascista, regimes autoritários, né? Regimes totalitários. Então, com isso, gerou um desgaste para Vargas politicamente, certo? Olha lá, a participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. E com isso, Vargas foi deposto pelos militares, né? Ele foi deposto, ele foi tirado do poder, né?
justamente por causa dessa pressão da sociedade. Esse texto vai estar disponível para vocês, pessoal. Esse texto aqui vai estar disponível, certo? Agora vamos lá observar um exercício, certo? Um exercício. Olha lá, Enem, ó, o exercício do Enem, uma questão do Enem. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Então, o que nós temos aqui de importante, pessoal? Ó, as datas. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932. 32 por quê? Lembra que a gente acabou de falar da Revolução de 32, a pressão para ter uma Constituição? Então, a pressão também para ter eleições, né, confiáveis, né? Eleições que não pudessem, que tivessem segurança para ser realizadas. Por quê? Porque a gente tem que voltar ao contexto anterior, né? Como que os coronéis se mantinham no poder? Era um voto aberto, né? Eles controlavam os votos em quem ia votar, em quem não ia votar. As eleições eram muito violentas, né? As eleições eram muito violentas, né? Brigas, confusões, disputas entre os coronéis. Então, o Vargas, ele tinha um poder militar, mas os coronéis ainda continuavam lá. Então, isso aqui tinha que ser solucionado. Os grupos que estavam insatisfeitos com os coronéis tinham que ser solucionado. Daí surge a Justiça Eleitoral, certo? Olha lá, Justiça Eleitoral incentivada pela Revolução de 30. Então, nós estamos no início da Era Vargas. Vamos lá, pergunta. Ó, em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Então, qual o papel da Justiça Eleitoral? Olha lá, ó. A instituição analisada. Quem que é a instituição analisada? A Justiça Eleitoral. Ler o comando da questão, entender o comando da questão é muito importante, pessoal. Então, em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Quem é a instituição analisada? A Justiça Eleitoral. Ler o comando da questão. Qual que é o comando da questão, professor? Ler o comando da questão. Ler o comando da questão. É muito importante. Ler o comando da questão é muito importante, pessoal. Ler o comando da questão é muito importante. Aqui está o comando da questão, certo? Qual que é o comando da questão? Em relação ao regime democrático, no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Esse é o comando da questão, essa é a pergunta. Então, aí eu já venho aqui e analiso. Qual que é a instituição analisada? A Justiça Eleitoral. Então, vamos lá. O que ela implementou? Ela implementou o voto direto para presidente. Foi isso que aconteceu com a Justiça Eleitoral. Ela combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Acabamos de falar que o quê? A gente está ali, os coronéis ainda estão presentes ali. Eles fazem pressão nas pessoas. Eles pressionam as pessoas para... era o voto aberto, eles pressionavam as pessoas, né, para votar nos candidatos da preferência deles. Então, principalmente nisso, tinha o quê? Bastante fraudes, né, pelos simpatizantes do coronel. Criar a Justiça Eleitoral é justamente para isso, ó, combater as fraudes sistemáticas nas apurações, certo? Então, esse é o objetivo. Ó, alterou as regras para a candidatura na ditadura. Aqui ele usa o termo ditadura, sabe por quê, pessoal? Porque autoritarismo, ditadura, vai ser sempre associado com Vargas. Mas aqui ele não está falando, o comando da questão não está perguntando sobre Vargas, está perguntando sobre a justiça eleitoral, ó. Está perguntando sobre a justiça eleitoral. Então, essa alternativa C está fora. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Essa aqui também está fora, é absurda. Expandiu a participação
com o fim do critério censitário. Censitário, isso aqui, ó, tá vendo? Importância de entender cronologia, linha do tempo na história. Censitário é o quê? Voto quando você só pode votar por uma renda. Isso aqui era lá no período do Império. Ó, o período do Império, certo? Então, está fora. Então, a alternativa correta é a alternativa B, né? Resolução, olha lá, resolução, letra B. A criação da Justiça Eleitoral em 1932 refletiu os interesses dos tenentistas, que desde a década de 1920 buscavam reformas no sistema eleitoral brasileiro, de forma a evitar as fraudes que aconteciam de maneira descontrolada na Primeira República. Qual que é a Primeira República, pessoal? A República Oligárquica, a República dos Coronéis. A criação da Justiça Eleitoral aconteceu com a promulgação de um novo Código Eleitoral, que trouxe outras reformas, como a adoção do voto secreto. Ó, voto secreto, tá vendo? A palavra é importante. Por quê? Porque o voto era aberto. Em longo prazo, o resultado disso foi que as eleições brasileiras tornaram-se seguras, sem o risco de manipulações, como acontecia na Primeira República, tá vendo? Então, esse é a nossa principal informação. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós percebemos a importância de entender o comando da questão, certo? E analisar as alternativas. Certo, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Até a nossa próxima aula. Certo? Tudo de bom para vocês.